Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Tendo jogadas para um lado, para o outro. E nessas horas é importante ter um jogador de área para brigar, para tentar concluir as jogadas. É muito simples, tanto é que depois eu coloquei, no momento que o Flamengo perdeu o Gabigol, coloquei o próprio Viseu, jogando com 2 atacantes dentro da área. Não fizemos o gol. Mas as jogadas a gente tentou de todas as formas, cruzamento para a área, porque nós tínhamos 2 jogadores altos, bons de cabeça. Foi por isso que eu coloquei o André. Mas eu fico surpreso quando eles pegam no pé de um jogador aqui no Rio Grande do Sul. Não estou falando de vocês, você tem todo o direito. Realmente, vocês, às vezes, alguns de vocês deveriam pensar. Alguns de vocês, ou todos vocês, têm família. O jogador também tem família. Às vezes é uma crítica, a crítica construtiva ela é válida. Agora, meu Deus do céu, é uns que eu vou te contar, eles esquecem do mundo. Parece que eles querem o mal do jogador, querem jogar o jogador contra a torcida. Eu sempre falo para vocês, o André é jogador do clube, ele é jogador do grupo do Grêmio. Então, espero que eu tenha respondido a tua pergunta, por que o André entrou no jogo hoje. O Flamengo, Renato, por mais que tenha preservado alguns jogadores, manteve a característica que eles têm apresentado ao longo do Campeonato Brasileiro. Repito, sem a qualidade dos seus titulares. E o Grêmio apresentou, pelo menos hoje, uma dificuldade muito grande de sair jogando. Não é do costume do seu time dar balões, fazer ligações diretas, e isso aconteceu muito, principalmente no primeiro tempo. Você tem o diagnóstico do motivo pelo qual a dificuldade hoje foi muito evidente, principalmente nos primeiros 45 minutos, mesmo contra a equipe reserva do Flamengo? Em primeiro lugar, eu não considero time reserva nem aqui nem em outro lugar, né? O Flamengo gastou quase 200 milhões, então você não pode dizer que tem um time reserva. O Flamengo jogou sem 4, 5 jogadores. O Grêmio jogou com uma equipe totalmente diferente, alternativa, contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro também. Então, jogar contra... Então, a gente tem que falar dos nossos desfalques. E eu não costumo falar dos nossos desfalques, até porque eu sempre valorizo o meu grupo. O que aconteceu hoje é que o Mateuzinho ele faz muita falta pra gente, porque é um jogador que se assemelha ao Maicon. São 2 jogadores que têm uma qualidade muito grande na saída de bola. Eu coloquei o Michel, e aí vocês vão me perguntar por que não o Darlan? Justamente porque nós tínhamos o problema da bola aérea novamente. Então nós temos que ficar com um time muito baixo, e isso é perigoso, porque numa bola aérea, numa bola parada, se decide uma partida. Então eu optei justamente pelo Michel, simplesmente por causa disso. Agora, a minha equipe foi ofensiva o tempo todo. No final do jogo, então, nós estávamos praticamente com um volante, nem um lateral direito. Tentamos de todas as formas. A gente também não pode tirar os méritos do Flamengo. Eles têm um grupo muito bom. Você vê que sai um, entra o outro, eles continuam jogando da mesma forma, a qualidade deles é muito grande. Se aproveitaram do pênalti. Por que ninguém me pergunta se foi pênalti? Ninguém me pergunta se foi pênalti ou não. Se foi pênalti ou não do Grêmio, ninguém me pergunta, né? Eu acho engraçado isso. Não vou falar, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Olha, o Flamengo teve um pênalti que, pela regra do que o Gaciba teve aqui dando as explicações pra gente, e eu não estou nem criticando. Isso é uma crítica construtiva. É o que eu falo. Eu falei pro Klaus, que é um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Eu fui lá, eu perdi o jogo e fui cumprimentá-lo depois do jogo. Então muita gente pode achar, o Renato foi lá porque perdeu o jogo. Não, fui lá cumprimentar pela arbitragem que ele teve hoje. Agora, a regra tem que ser para todos. O Gaciba teve aqui, ele mostrou o lance, esse mesmo lance aí do Léo Moro, o jogador caindo ainda sem tocar no chão, ele falou pra gente, não é mais pênalti. Aí o Léo tá caindo, já tá com os dedos no chão, pênalti. Do outro lado, um pouquinho diferente, mas praticamente igual o lance do Viseu com o Rodolfo, não é pênalti. Então, no intervalo do jogo, falei com o Klaus. Klaus, deixa eu falar uma coisa para você. É a única crítica que eu tenho. Veja bem, eu não estou fazendo crítica à arbitragem, eu estou fazendo crítica às decisões deles. É que eu venho falando há horas para vocês. Ou a CBF se posiciona que
obriga o árbitro do jogo, num lance desse, olhar o lance no VAR, ou tira o VAR. Porque a única coisa que eu cobro dos meus jogadores, e eles têm conversado com a arbitragem do campo, é justamente isso, foi o que eu falei para ele. A tua opinião pode ser diferente do árbitro do VAR. Se você é que manda no jogo, e eu acho que tem que ser o árbitro do jogo, em qualquer jogo, é ele que manda, ele sempre fala, sou eu que mando o jogo, perfeito, concordo. Então vai lá ver, porque a opinião do árbitro do jogo pode ser diferente da opinião do VAR. A única discordância que eu tenho disso tudo é que o árbitro do VAR tem que parar de apitar o jogo. Porque quando eu cobro da arbitragem, porque você não foi lá ver? Porque o cara do VAR me falou que foi pênalti. O cara do VAR me falou que não foi pênalti. Eu falei, mas a tua opinião pode ser diferente da dele. Simplesmente isso. É a única crítica que eu tenho contra a arbitragem do futebol brasileiro. Eu não estou aqui lamentando, não estou me queixando, pelo contrário, estou elogiando a equipe do Flamengo, apesar que a minha equipe foi guerreira, buscou de todas as formas, não conseguimos, tudo bem. Agora, isso precisa se decidir. O que é uma regra num jogo, se é a mesma regra do outro jogo. O que é uma regra para um árbitro, pode ser outra regra para outro árbitro. O VAR veio, tem nos ajudado bastante, tem ajudado bastante o futebol brasileiro. Eu mesmo já falei isso para o Gaciba, tenho elogiado a arbitragem, ele veio para ajudar e tem ajudado bastante. Falta uma coisinha outra para corrigir, principalmente isso. Tem que parar do cara do VAR falar, foi pênalti, não foi pênalti. Ele até pode dar a opinião dele. Agora, quem decide é o árbitro do jogo. Essa é a minha única queixa. Então foi isso que eu cobrei do Cláudio. Cláudio, por que você não foi olhar no vídeo? Porque o árbitro do VAR me falou que foi pênalti. Mas a tua opinião pode ser diferente da dele. Aí ele falou, então não precisa de árbitro no jogo. A não ser que vocês não concordem comigo. É inacreditável. Ou o árbitro é obrigado a ver o lance na hora do pênalti e parar de confiar. Porque o cara do VAR, como o árbitro do jogo, ele pode errar. Por que só vale a palavra do cara do VAR? Por que a opinião do árbitro do jogo não pode ser diferente da dele? Então o Gaciba veio aqui, mostrou um lance. O cara caindo, com o braço ainda sem encostar no chão. Falou, pela nova regra, não é mais pênalti. Pênalti. Aí um lance quase parecido pra gente. Não é pênalti. Bom, então, gente. Então a CBF tem que se decidir aí com esse tal de VAR, que eu concordo com ele, mas tem que decidir o que é pênalti e o que não é pênalti. O que é pênalti para o Grêmio pode ser para o Flamengo. E vice-versa. Eu acho que a regra tem que ser a mesma para todos. Essa é a única bronca que eu tenho. A regra é para todos. Então, todos os árbitros têm que respeitar a regra. E o árbitro do jogo, já que é ele que apita, já que é ele que manda, que eu concordo, ele tem que ser obrigado a olhar o VAR. O cara do VAR tem que parar com isso, decidir o que é. O impedimento, tudo bem, ele não precisa ver. Agora, o pênalti, o árbitro do jogo, na minha opinião, ele tem que ser obrigado a, junto com o árbitro do vídeo, do VAR, olhar se foi ou não. Chega do cara do VAR apitar. Contra o Grêmio, tem um lance duvidoso, todos os lados vão lá no VAR olhar. A favor do Grêmio, o cara do VAR apita. É ou não é? Fica difícil. Renato, tu sempre falou com méritos que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. Hoje o Flamengo é finalista da Libertadores, líder do Brasileiro, virtualmente campeão brasileiro. Hoje o Flamengo é o melhor futebol do Brasil. E sobre o resultado de hoje, 1 ponto a menos de diferença para o São Paulo. Isso te assusta em relação à vaga no G4? Não, hoje o Flamengo sim tem. O Flamengo não é hoje não. O Flamengo vem a horas tendo o melhor futebol do Brasil. O Grêmio já jogando muito bem. O Grêmio caiu um pouquinho nesse sentido. Mas aí a gente tem que botar na balança, né? O plantel do Flamengo com o plantel do Grêmio, né? Então, quando você sai ganhando, atropelando todo mundo, com os jogadores de alto nível que o Flamengo tem, é lógico, na época eu falei que eram os 2 melhores times e continuo achando que são os 2 times que buscam a vitória. Eu gosto de ver o Flamengo jogar, gosto de ver o meu time jogar, são times que buscam a vitória o tempo todo, essa é a minha opinião. Hoje o Flamengo, até pelo investimento que ele fez, pelo futebol que ele vem jogando, sim, tanto é que a prova está aí. Ele é o melhor time do Brasil, sim. E tem provado isso. Ninguém tira o título do brasileiro deles. Ninguém tira. Isso eu estou falando já há muito tempo. E a Libertadores está na final da Libertadores, onde tudo pode acontecer. Então a gente precisa reconhecer sim os méritos do adversário. Outra pergunta sua foi? Não, a briga vai ser boa até o final, não é só com o São Paulo, não. É contra o Inter, contra o Corinthians. O importante é que a minha equipe, logo depois da desclassificação da Libertadores,
Nós jogamos 5 jogos, conseguimos 5 vitórias. Nós conseguimos ultrapassar as equipes que estavam na nossa frente, entramos no G4.